Romanos 3 não surge de forma isolada. Ele é o clímax de uma acusação cuidadosamente construída por Paulo desde Romanos 1. O apóstolo conduz o leitor a um tribunal teológico onde toda a humanidade é chamada ao banco dos réus, sem exceção. Antes de revelar o segredo, Paulo primeiro fecha todas as rotas de fuga possíveis do orgulho humano. Em Romanos 1, os gentios são expostos. Embora conhecessem algo de Deus pela criação, suprimiram a verdade pela injustiça. Em Romanos 2, Paulo desmonta a falsa segurança moral e religiosa dos judeus, mostrando que possuir a lei não é o mesmo que cumpri-la. Esse movimento prepara o terreno para Romanos 3, onde a sentença se torna explícita. Todos estão igualmente condenados diante de Deus. João Calvino observa que Paulo, aqui, intencionalmente destrói qualquer noção de superioridade espiritual. Para Calvino, Romanos 3 é o ponto em que Deus arranca do homem toda máscara, revelando que nem a herança religiosa, nem o conhecimento da lei, nem os ritos externos podem produzir justiça verdadeira. O objetivo não é apenas acusar, mas humilhar o homem para torná-lo capaz de receber a graça. O tom sombrio do capítulo não é acidental. Ele serve a um propósito pastoral e teológico. Antes que a justiça de Deus seja recebida como boa notícia, ela precisa ser entendida como impossível de ser alcançada pelo homem. Calvino afirma que Deus só começa a edificar quando primeiro derruba completamente a confiança humana em si mesma. Por isso, Romanos 3 começa com perguntas incômodas. Qual é então a vantagem do judeu? A infidelidade humana anula a fidelidade de Deus? Essas perguntas revelam o desespero silencioso do coração humano diante do juízo. Paulo responde mostrando que a fidelidade de Deus não depende da fidelidade do homem e que o pecado humano apenas realça a justiça divina, jamais a invalida. Isso prepara o leitor para a declaração devastadora que virá logo adiante. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Segundo Calvino, esse contexto é essencial porque impede que Romanos 3 seja lido como mero debate doutrinário. Trata-se de uma exposição da condição real da alma humana diante de um Deus absolutamente santo. Antes de apresentar Cristo como justiça, Paulo garante que nenhuma justiça própria sobreviva em pé. Romanos 3, portanto, começa nas sombras para que a luz da graça seja vista em todo o seu esplendor. O segredo que o capítulo revelará só pode ser compreendido quando o homem aceita esta verdade inicial. Diante de Deus, todos começam igualmente perdidos. Ao avançar para Romanos 3, Paulo elimina a última ilusão de vantagem espiritual. Não existe grupo privilegiado diante do juízo de Deus. Judeus e gentios, apesar de histórias, revelações e responsabilidades diferentes, são colocados no mesmo nível de culpa. A acusação agora é formal, pública e universal. Paulo declara de forma direta: já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Rebime 3:9. Para João Calvino, essa frase funciona como a leitura oficial da acusação no tribunal divino. Não se trata apenas de atos isolados de pecado, mas de uma condição contínua de sujeição ao poder do pecado. Estar debaixo do pecado significa estar dominado, governado e incapaz de escapar por si mesmo. Calvino enfatiza que Paulo não está igualando judeus e gentios por ignorância, mas por culpa real. Os gentios pecaram contra a luz da criação. Os judeus pecaram contra a luz da revelação especial. O resultado, porém, é idêntico. Ambos falharam em corresponder à justiça perfeita de Deus. Assim, qualquer argumento de superioridade religiosa é desmontado pela própria lei que o judeu reivindicava como vantagem. Paulo reforça essa acusação citando uma cadeia de textos do Antigo Testamento, Salmos e Isaías, para provar que a própria escritura judaica já condenava universalmente o homem.
Isso é crucial. O testemunho contra o judeu não vem de fora, mas das suas próprias escrituras. Calvino observa que Paulo faz isso para impedir qualquer acusação de injustiça divina. Deus está julgando o homem com base naquilo que ele mesmo revelou. A sequência é devastadora. Não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Para Calvino, essas declarações não descrevem exceções raras, mas a regra geral da humanidade após a queda. O pecado não afetou apenas o comportamento externo, mas corrompeu o entendimento, a vontade e os afetos. O homem não apenas peca, ele não deseja naturalmente a Deus. Esse ponto é essencial para o argumento de Romanos 3. Antes de apresentar a justificação pela fé, Paulo precisa deixar claro que ninguém está em posição de negociar com Deus. Judeus não podem apelar à lei. Gentios não podem apelar à consciência. Todos estão igualmente expostos, igualmente culpados, igualmente necessitados de misericórdia. Calvino afirma que essa acusação universal tem um propósito pedagógico: destruir o orgulho humano e preparar o coração para a graça. Enquanto o homem acreditar que pertence a um grupo menos culpado, ele jamais buscará Cristo como única esperança. A igualdade aqui não é de dignidade moral, mas de ruína espiritual. Assim, Romanos 3 revela que o juízo de Deus é verdadeiramente imparcial. Não há distinção, porque não há justiça humana suficiente para criar distinção. Esse é o golpe final contra toda a teologia que tenta salvar o homem parcialmente por mérito, herança ou esforço. Antes que a justiça salvadora seja revelada, Paulo estabelece esta verdade inescapável. Todos estão debaixo do mesmo veredito, culpados diante de Deus. Em Romanos 3:10, Paulo pronuncia uma das sentenças mais radicais de toda a Escritura: não há justo nenhum sequer. Aqui, o apóstolo não está exagerando para efeito retórico. Ele está definindo a condição real da humanidade diante de Deus. João Calvino trata esse versículo como um veredito absoluto, não como uma generalização moral. Para Calvino, justo não significa apenas alguém relativamente bom aos olhos humanos, mas perfeitamente conforme a justiça divina. Diante desse padrão, não existe exceção. Não há uma elite espiritual escondida. Não há um remanescente naturalmente justo. Não há mérito latente no coração humano. A justiça exigida por Deus é total. E o homem, após a queda, é totalmente incapaz de produzi-la. Calvino insiste que Paulo está falando da natureza, não apenas das ações. O problema não é que o homem ocasionalmente cometa pecados, mas que ele é, em sua essência, inclinado ao pecado. Essa inclinação afeta todas as faculdades da alma: o intelecto que se obscurece, a vontade que se rebela, os afetos que se desordenam. Por isso, a ausência de justiça não é superficial, é estrutural. Quando Paulo continua dizendo que não há quem entenda e não há quem busque a Deus, Tice 3:11, Calvino observa que isso destrói a ideia de uma busca natural por Deus como ponto de partida da salvação. O homem pode até buscar benefícios divinos, livramento ou conforto, mas não busca a glória de Deus nem a sua justiça. A busca verdadeira só começa quando Deus, pela graça, desperta o coração morto. Esse ponto é central na teologia calvinista porque impede qualquer forma de sinergismo, a noção de que o homem coopera naturalmente com a graça. Romanos 3 não deixa espaço para isso. Se não há justo, então não há sequer o início da justiça no homem que possa ser completado por Deus. Tudo precisa vir de fora, de cima, como dom gratuito. Calvino também destaca que Paulo usa textos do Antigo Testamento para mostrar que essa não é uma doutrina nova. Davi, Isaías e os Salmos já haviam diagnosticado a condição humana como profundamente corrompida.
Assim, Romanos 3 não cria uma visão pessimista do homem. Ele apenas revela aquilo que Deus sempre declarou. A força dessa afirmação prepara o terreno para o verdadeiro segredo do capítulo. Enquanto o homem insiste em preservar ao menos uma centelha de justiça própria, Cristo permanece desnecessário. Mas quando Romanos 3 remove toda a falsa esperança, então a justiça de Deus em Cristo começa a brilhar como a única esperança possível. Portanto, não há justo nenhum sequer, não é um insulto ao homem, é um ato de misericórdia divina, pois só quem reconhece sua total injustiça está pronto para receber uma justiça que não vem de si mesmo. Após declarar que não há justo nenhum sequer, Romanos 3 aprofunda a causa dessa injustiça universal, a corrupção radical da natureza humana. Paulo não descreve apenas comportamentos pecaminosos, mas um estado interior depravado. João Calvino lê essa passagem como a radiografia mais precisa da alma humana após a queda. Calvino esclarece que corrupção radical não significa que o homem seja tão mau quanto poderia ser em cada ato, mas que todas as áreas do seu ser foram atingidas pelo pecado. Intelecto, vontade, afetos e consciência estão comprometidos. Por isso, mesmo quando o homem pratica algo externamente correto, a motivação profunda não é a glória de Deus, o que invalida qualquer pretensão de justiça diante dele. Paulo descreve essa corrupção com imagens fortes: garganta como sepulcro aberto, língua enganosa, lábios cheios de veneno, pés apressados para derramar sangue, Reime 3, 13 e 15. Calvino observa que essas metáforas indicam que o pecado não é apenas um acidente, mas algo que flui naturalmente do interior humano. O coração corrompido produz palavras corrompidas. Palavras corrompidas conduzem a ações corrompidas. Um ponto central para Calvino é Romanos 3,18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui está a raiz de toda a corrupção. O temor de Deus, que deveria governar toda a vida humana, foi substituído pela autonomia do eu. Sem esse temor, até mesmo virtudes aparentes se tornam formas refinadas de idolatria, pois colocam o homem, e não Deus, no centro. Calvino confronta diretamente a ideia de neutralidade moral. Para ele, Romanos 3 elimina qualquer noção de que o homem esteja espiritualmente doente, mas vivo. O diagnóstico bíblico é mais severo. O homem está espiritualmente morto, incapaz de iniciar qualquer movimento genuíno em direção a Deus. A corrupção não é parcial, é abrangente o suficiente para tornar a graça absolutamente necessária. Essa doutrina não tem como objetivo humilhar o homem por crueldade, mas exaltar a suficiência da graça divina. Calvino afirma que, enquanto o homem não aceitar a extensão real da sua corrupção, ele sempre tentará dividir a glória da salvação com Deus. Romanos 3 impede isso, mostrando que não há nada no homem que possa servir de fundamento para a salvação. Assim, a corrupção radical da natureza humana explica por que a lei não pode salvar, por que as obras falham e por que a justificação precisa vir inteiramente de fora do homem. O cenário é intencionalmente desesperador para que a solução, a justiça de Deus em Cristo, seja vista como totalmente graciosa e absolutamente necessária. Em Romanos 3, Paulo redefine de forma decisiva a função da lei. Ela revela o pecado, mas não o remove. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Imo 3:20. Para João Calvino, esse versículo é uma chave hermenêutica. A lei foi dada para expor, não para curar. Ela ilumina a ferida, mas não fornece o remédio. Calvino insiste que o erro humano não está em desprezar a lei, mas em usá-la para um fim que Deus nunca pretendeu. A lei é santa, justa e boa. O problema está no homem corrompido.
Quando a lei confronta o coração, ela desmascara a falsa justiça, revela a profundidade da corrupção e fecha toda a boca diante de Deus. Assim, sua eficácia é acusatória, não justificadora. Paulo afirma que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Henry 3:20. Calvino explica que a lei funciona como um espelho, mostra o rosto real do homem. O espelho não cria a sujeira, ele a torna visível. Do mesmo modo, a lei não torna o homem pecador, ela expõe aquilo que já está lá. Quanto mais claramente a lei é entendida, mais evidente se torna a impossibilidade da autossalvação. Esse ponto destrói qualquer tentativa de legalismo religioso. Para Calvino, a lei exige obediência perfeita, contínua e integral. Obediência parcial não satisfaz a justiça divina. Portanto, se a salvação dependesse da lei, ela seria inalcançável. A lei, então, conduz o homem a um beco sem saída, intencionalmente, para que ele seja levado a buscar a justiça em outro lugar. Calvino também distingue o uso pedagógico da lei. Ela atua como um tutor que conduz o pecador a Cristo, não oferecendo esperança em si mesma, mas produzindo desespero salvífico, o tipo de desespero que abandona a confiança própria e se lança na misericórdia divina. Romanos 3, nesse sentido, não rebaixa a lei. Ele a coloca em seu lugar correto no plano da redenção. Ao negar a justificação pelas obras da lei, Paulo não promove libertinagem. Pelo contrário, ele estabelece o fundamento correto para a obediência. Calvino observa que a verdadeira obediência nasce da graça recebida, não da tentativa de comprá-la. Quando a lei é usada como meio de salvação, ela gera orgulho ou desespero. Quando é vista como espelho, ela prepara o coração para a fé. Assim, Romanos 3 revela que o papel mais honesto da lei é condenar, para que a graça possa justificar. O homem que entende isso deixa de negociar com Deus e passa a suplicar por misericórdia. Somente então o segredo começa a se tornar claro. A justiça que salva não vem da lei, mas de Deus. Em Romanos 3:19, Paulo declara o efeito final da lei sobre o homem, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Aqui, o cenário judicial chega ao seu momento decisivo. Não há mais argumentos, defesas ou justificativas. O homem está em silêncio absoluto diante do juiz santo. Para João Calvino, esse silêncio não é opcional, é imposto pela verdade. Calvino explica que calar a boca significa o colapso completo da autodefesa humana. O homem, confrontado pela lei, perde qualquer base racional ou moral para se justificar. Não restam comparações, desculpas culturais, nem apelos à intenção. A lei fecha todas as saídas, deixando o homem exposto exatamente como ele é. Esse ponto é crucial porque o orgulho humano sempre tenta falar. Ele argumenta: não sou tão mau quanto outros. Fiz o meu melhor. Deus entende minhas limitações. Romanos 3 destrói todas essas falas. Calvino observa que enquanto o homem ainda fala diante de Deus, ele ainda confia em algo próprio. O silêncio, portanto, não é apenas condenação, é o início da verdadeira humildade. Paulo afirma que esse veredito não se limita aos judeus, os que estão debaixo da lei, mas alcança todo o mundo. Calvino enfatiza que a lei, embora dada especificamente a Israel, revela o padrão universal da justiça divina. Assim, quando a lei condena o judeu, ela condena implicitamente toda a humanidade. Ninguém pode alegar ignorância suficiente para escapar do juízo. O silêncio diante de Deus também marca o fim da religiosidade performática. Ritos, títulos espirituais, cargos e tradições perdem completamente o valor no tribunal divino. Calvino afirma que Deus não está interessado em discursos piedosos, mas em justiça perfeita, algo que o homem não possui. O silêncio é o reconhecimento dessa realidade.
Esse momento prepara diretamente o coração para o Evangelho. Enquanto o homem fala, ele resiste à graça. Quando ele se cala, ele começa a ouvir. Romanos 3 estabelece que a graça só é compreendida corretamente por aqueles que já desistiram de se justificar. A fé nasce onde o orgulho morreu. Portanto, o silêncio de toda boca não é o fim da história, mas o ponto exato onde a história da redenção pode começar. Somente quando o homem se vê totalmente culpável diante de Deus, é que a justiça que vem de fora, e não de dentro, pode ser recebida como boa notícia. Depois de calar toda a boca, Paulo fecha definitivamente a porta da autossalvação. Pelas obras da lei ninguém será justificado. Remi 3:20. Aqui não há exceções, categorias especiais ou graus de mérito. João Calvino trata essa afirmação como uma negação total da eficácia salvífica das obras humanas, não apenas das obras más, mas também das aparentemente boas. Calvino é cuidadoso ao explicar que Paulo não está atacando somente os rituais cerimoniais da lei, mas qualquer tentativa de obedecer a Deus como fundamento de justiça. Mesmo as obras morais mais elevadas falham porque não atingem o padrão da justiça perfeita exigida por Deus. A falha não está na lei, mas na incapacidade do homem em cumpri-la integralmente. Para Calvino, o problema das obras é duplo. Primeiro, elas são sempre imperfeitas, contaminadas por motivações erradas, orgulho ou autopreservação. Segundo, mesmo que fossem externamente perfeitas, não poderiam apagar pecados passados. A lei exige obediência contínua. Uma única transgressão já torna o homem culpado de tudo. Sfitegi 2:10. Portanto, obras não apenas falham em justificar, elas agravam a condenação, pois aumentam a consciência de culpa. Romanos 3 deixa claro que as obras não produzem justiça, mas conhecimento do pecado. Calvino observa que isso inverte completamente a lógica religiosa humana. O homem naturalmente pensa, obedeço para ser aceito. Paulo afirma o oposto. Quanto mais o homem tenta se justificar pelas obras, mais evidente se torna sua culpa. A lei, longe de ser uma escada para o céu, é um espelho que revela o quão distante o homem está de Deus. Esse ponto é decisivo contra qualquer forma de mérito cooperativo. Calvino rejeita a ideia de que Deus aceite uma boa intenção ou um esforço sincero como base para a justificação. Se a justiça dependesse minimamente do homem, ela deixaria de ser graça. Romanos 3 preserva a pureza da graça justamente ao excluir completamente as obras como fundamento da aceitação diante de Deus. Importante notar, Calvino não despreza as boas obras em si, ele apenas as coloca na ordem correta. As obras são fruto da justificação, nunca sua causa. Quando colocadas antes, tornam-se ídolos. Quando colocadas depois, tornam-se evidência da fé viva. Romanos 3, portanto, não destrói a ética cristã, ele a fundamenta corretamente. Assim, a incapacidade absoluta das obras humanas não é uma doutrina secundária, mas o alicerce sobre o qual a justiça de Deus será revelada nos versículos seguintes. Somente quando o homem aceita que não pode contribuir em nada para sua justificação, é que ele está pronto para receber uma justiça que vem inteiramente de Deus. Em Romanos 3:21, ocorre a virada mais decisiva do capítulo e de toda a carta. Depois de fechar todas as portas da justiça humana, Paulo abre a única porta da salvação. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. João Calvino afirma que essas palavras marcam a transição das trevas para a luz, do desespero para a esperança, da condenação para o Evangelho. A expressão "mas agora" não indica apenas uma mudança de assunto, mas uma mudança de regime. Calvino explica que Paulo está contrastando dois sistemas opostos: o sistema da lei, que exige justiça,
o sistema da graça que concede justiça. A justiça de Deus não é abolida. Ela é revelada de uma forma totalmente nova, não mais como exigência a ser cumprida pelo homem, mas como dom oferecido por Deus. Quando Paulo diz que essa justiça é revelada sem a lei, Calvino esclarece que isso não significa oposição à lei, mas independência dela como meio de justificação. A lei continua a testemunhar essa justiça, como Paulo afirma logo em seguida. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a justiça graciosa nunca foi um plano alternativo. Ela sempre esteve presente no propósito eterno de Deus. Para Calvino, a justiça de Deus, aqui, não é apenas um atributo divino, mas uma justiça que procede de Deus e é concedida ao pecador. Trata-se de uma justiça externa ao homem, perfeita, completa e suficiente, exatamente o que o homem não pode produzir. Essa justiça não nasce da obediência humana, mas da fidelidade de Deus à sua promessa. Esse ponto é essencial para compreender o segredo de Romanos 3. A salvação não depende de o homem se tornar justo para então ser aceito. Ela depende de Deus declarar justo aquele que crê, com base em algo que ele mesmo providenciou. Calvino destaca que isso preserva simultaneamente a santidade de Deus e a esperança do pecador. A revelação dessa justiça também é pública e histórica. Não é uma experiência mística privada, mas algo manifestado, visível na obra de Cristo, proclamada no Evangelho, confirmada pelas Escrituras. Romanos 3 afirma que Deus não improvisou a salvação. Ele a revelou no tempo certo, quando o fracasso humano estava plenamente exposto. Assim, depois de mostrar que a lei cala, condena e revela o pecado, Paulo apresenta aquilo que a lei nunca pôde oferecer, uma justiça perfeita recebida pela fé. Aqui, o tribunal muda de tom. O juiz permanece justo, mas agora anuncia um caminho legítimo para que culpados sejam aceitos. Este é o ponto em que Romanos 3 deixa de ser apenas acusação e se torna boa notícia. A justiça que salva não nasce do esforço humano, mas da graça soberana de Deus. Ao revelar a justiça de Deus, sem a lei, Paulo imediatamente aponta para Cristo como o seu centro absoluto. Romanos 3:22 declara que essa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo. Para João Calvino, isso elimina qualquer ambiguidade. A justiça de Deus não é um conceito abstrato, mas uma pessoa concreta. Fora de Cristo, essa justiça não existe para o homem. Calvino enfatiza que Cristo não é apenas o meio pelo qual a justiça chega até nós. Ele é a própria substância dessa justiça. Tudo o que faltava ao homem, obediência perfeita, santidade plena, fidelidade irrepreensível, está reunido na pessoa e na obra de Cristo. Assim, quando Paulo fala da justiça revelada, ele está falando de Cristo vivido, obediente e crucificado em nosso lugar. A centralidade de Cristo impede duas distorções comuns. Primeiro, impede o moralismo, que tenta transformar o Evangelho em um novo código ético. Segundo, impede o misticismo vago, que separa a salvação da obra objetiva de Cristo. Calvino insiste que a fé não se apoia em sentimentos, experiências ou decisões humanas, mas na obra histórica e suficiente do Filho de Deus. Paulo afirma que essa justiça é para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3:22. Calvino observa que isso não universaliza automaticamente a salvação, mas universaliza a oferta, sem distinção étnica ou religiosa. Cristo não pertence a um grupo específico. Ele é o único Salvador possível para qualquer pecador. A igualdade aqui não está na resposta humana, mas na necessidade universal de Cristo. Outro ponto decisivo é que Cristo satisfaz plenamente as exigências da lei. Onde o homem falhou, Cristo obedeceu. Onde o homem quebrou a aliança, Cristo a cumpriu.
Calvino afirma que a justiça de Cristo é ativa e passiva. Ativa em sua vida perfeita, passiva em sua morte sacrificial. Ambas são indispensáveis para que o pecador seja declarado justo. Assim, Romanos 3 revela que Deus não reduziu o seu padrão de justiça para salvar o homem. Pelo contrário, ele o cumpriu integralmente em Cristo. A cruz não é a suspensão da justiça, mas a sua mais alta manifestação. Cristo ocupa o centro, porque somente nele justiça e misericórdia se encontram sem contradição. Portanto, o segredo avança mais um passo. A justiça que salva tem um nome, um rosto e uma obra específica. Estar em Cristo é possuir tudo o que Deus exige. Fora dele, permanece apenas o silêncio do tribunal e a culpa já declarada. Em Romanos 3, Paulo não apenas afirma que a justiça vem de Deus, ele revela como essa justiça chega ao pecador. Por imputação, não por infusão. João Calvino considera esse ponto o coração da doutrina da justificação. A justiça que salva não nasce dentro do homem nem é gradualmente formada por ele. Ela é contada, creditada, atribuída ao pecador que crê. Calvino insiste que a justiça mencionada por Paulo é alheia, iustitia aliena, pertence a outro, não ao homem. Trata-se da justiça perfeita de Cristo, colocada legalmente na conta do pecador. Assim, quando Deus justifica, ele não declara o pecador justo porque ele se tornou justo em si mesmo, mas porque Cristo é justo em seu lugar. O fundamento da declaração está fora do homem. Esse ponto preserva a objetividade do Evangelho. A justificação, para Calvino, é um ato forense, jurídico, realizado no tribunal de Deus. Deus age como juiz e pronuncia um veredito real, justo. Esse veredito não ignora o pecado, mas o considera plenamente satisfeito na obra de Cristo. A cruz, portanto, não torna Deus indulgente, ela torna a justificação legítima. Calvino combate energicamente a ideia de que a justiça é infundida como uma qualidade interna que gradualmente torna o homem aceitável. Romanos 3 não permite isso. Se a justiça dependesse de transformação interna prévia, o homem jamais teria paz com Deus. A imputação garante que a aceitação ocorre imediatamente no momento da fé, porque depende exclusivamente de Cristo. Isso não significa que a transformação seja irrelevante. Calvino deixa claro: a santificação segue necessariamente a justificação, mas nunca a precede como fundamento. Confundir essas ordens é destruir o Evangelho. Romanos 3 mantém as coisas em seu devido lugar. Primeiro, o veredito gracioso. Depois, a vida transformada como fruto. A imputação também explica por que a salvação é segura. Se a justiça fosse nossa, poderia ser perdida. Mas sendo de Cristo, ela é perfeita, imutável e eterna. Calvino afirma que o crente permanece justo diante de Deus, não porque nunca mais peca, mas porque nunca deixa de estar coberto pela justiça de Cristo. Assim, o segredo de Romanos 3 se aprofunda. Deus salva o ímpio não ignorando a justiça, mas transferindo-a. O pecado do homem é imputado a Cristo, a justiça de Cristo é imputada ao homem. Essa dupla imputação é o escândalo e a glória do Evangelho. Sem esse ponto, Romanos 3 perde sua força. Com ele, a boa notícia se torna clara. O pecador pode estar plenamente aceito por Deus agora, não por aquilo que é em si mesmo, mas por aquilo que Cristo é por ele. Após estabelecer que a justiça é imputada ao pecador, Paulo esclarece o papel da fé em Romanos 3. A fé não é apresentada como uma obra alternativa, nem como um mérito espiritual superior. Para João Calvino, a fé é apenas o instrumento pelo qual o pecador recebe a justiça de Cristo, nunca a causa dessa justiça. Calvino insiste que a fé, em si mesma, não tem valor justificante.
Se tivesse, ela se tornaria uma obra disfarçada e a glória da salvação seria novamente compartilhada com o homem. Romanos 3 evita esse erro ao mostrar que a fé é como uma mão vazia, estendida para receber aquilo que Deus oferece gratuitamente. O valor não está na mão, mas no dom recebido. Paulo afirma que todos pecaram e são justificados gratuitamente por sua graça. 3:24. Calvino observa que a fé aparece sempre ligada à gratuidade, nunca ao pagamento. A fé não compra a justiça. Ela abandona toda tentativa de comprá-la. Crer é desistir de negociar com Deus e confiar inteiramente na obra de Cristo. Esse entendimento destrói a noção de que Deus responde à intensidade da fé. Não é a força subjetiva da fé que salva, mas o objeto da fé. Uma fé fraca em um Cristo perfeito justifica plenamente. Uma fé forte em qualquer outra coisa condena. Calvino vê nisso um profundo consolo pastoral. A segurança do crente não repousa em sua capacidade de crer, mas na suficiência de Cristo. A fé também exclui toda vanglória. Se a justiça fosse recebida por obras, o homem poderia se gloriar. Mas se ela é recebida pela fé, toda a glória pertence a Deus. Romanos 3 prepara o terreno para essa conclusão ao mostrar que a fé não acrescenta nada à obra de Cristo. Ela apenas se apropria dela. Calvino destaca ainda que a fé é sempre acompanhada de arrependimento e renovação, mas nunca fundamentada neles. Confundir os frutos da fé com o fundamento da justificação é inverter o Evangelho. Romanos 3 mantém a ordem correta. Primeiro, a aceitação graciosa, depois, a transformação. Assim, o segredo continua a se revelar. Deus salva o pecador de tal maneira que nem mesmo a fé pode ser motivo de orgulho. Tudo, do início ao fim, aponta para a graça soberana. A fé não divide a glória. Ela a devolve inteiramente a Deus. Em Romanos 3:27, Paulo faz a pergunta que sela todo o argumento anterior. Onde, pois, a jactância? E responde sem hesitação, foi de todo excluída. Para João Calvino, esse versículo é o golpe final no orgulho humano. Se a justificação é pela fé, mediante a justiça imputada de Cristo, então não sobra absolutamente nada para o homem se gloriar. Calvino observa que a vanglória é o pecado mais persistente do coração humano. Mesmo depois de ouvir sobre graça, o homem tenta reivindicar algum crédito. A decisão certa, a fé mais firme, a obediência mais séria. Romanos 3 não permite esse desvio. Paulo não diz que a vanglória foi reduzida, moderada ou disciplinada. Ele afirma que foi excluída, banida do sistema da salvação. O motivo é claro. A justificação opera por uma lei da fé, não por uma lei das obras. Calvino explica que Paulo usa a palavra lei, aqui de forma irônica, para mostrar que a fé estabelece um princípio oposto ao das obras. Obras geram mérito. Mérito gera glória humana. Fé, por sua vez, confessa incapacidade e transfere toda a glória para Deus. Essa exclusão da glória humana protege duas verdades essenciais. Primeiro, a soberania de Deus. Se o homem contribuísse com qualquer parte da sua justificação, Deus não seria o único autor da salvação. Segundo, a segurança do crente. Se a salvação dependesse parcialmente do homem, ela seria instável. Ao excluir a vanglória, Deus garante que a salvação repousa inteiramente sobre sua graça imutável. Calvino destaca que esse ensino não apenas humilha o homem diante de Deus, mas também nivela todos os crentes entre si. Não há cristãos superiores por mérito, inteligência teológica ou desempenho moral. Todos permanecem de pé diante de Deus exatamente da mesma forma, cobertos pela justiça de Cristo. Romanos 3 destrói qualquer hierarquia espiritual baseada em desempenho. Além disso, a exclusão da glória humana redefine a adoração.
O culto cristão deixa de ser celebração do que o homem fez por Deus e se torna exaltação do que Deus fez pelo homem. Onde não há vanglória humana, há espaço para gratidão genuína, humildade profunda e obediência sincera. Assim, o segredo de Romanos 3 se torna ainda mais claro. Deus salva de tal maneira que nem mesmo o convertido pode se exaltar. A fé que justifica é a mesma fé que se prostra. Toda a estrutura da salvação foi desenhada para conduzir a uma única conclusão inevitável: só lhe deu glória. Em Romanos 3:25, Paulo revela o meio pelo qual a justiça de Deus foi efetivamente satisfeita. Deus propôs Cristo como propiciação pelo seu sangue. Para João Calvino, aqui está o ponto mais ofensivo ao orgulho humano e, ao mesmo tempo, a mais alta expressão da sabedoria divina. A cruz não é um detalhe do plano, é o centro do plano. Calvino explica que propiciação indica que a ira justa de Deus contra o pecado não foi ignorada, mas plenamente satisfeita. Isso torna a cruz um escândalo, porque ela declara duas verdades que o homem rejeita. O pecado é tão grave que exige morte. O homem é tão incapaz que outro precisou morrer em seu lugar. Nada confronta mais o ego humano do que a cruz, pois ela proclama a falência total da autossalvação. Ao mesmo tempo, a cruz é a sabedoria de Deus. Nela, Deus permanece justo ao punir o pecado e amoroso ao salvar o pecador. Calvino insiste que Romanos 3 destrói a falsa ideia de que Deus simplesmente relaxou sua justiça para perdoar. Pelo contrário, a justiça foi plenamente exercida, mas sobre Cristo, não sobre o crente. Assim, a cruz não suaviza a santidade divina, ela a exibe. Paulo afirma que Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Neme 3:25-26. Calvino observa que antes da cruz, poderia parecer que Deus tolerava o pecado ao deixar impunes transgressões passadas. A cruz responde a essa objeção. Deus nunca foi injusto. O perdão concedido aos santos do Antigo Testamento sempre esteve ancorado na obra futura de Cristo. A cruz também desmonta qualquer tentativa de glória humana residual. Se a salvação exige sangue e não esforço, disciplina ou religiosidade, então toda vanglória é moralmente indecente. Calvino afirma que diante da cruz, o homem só pode fazer duas coisas: se escandalizar ou se prostrar. Não há neutralidade possível. Assim, Romanos 3 revela que a cruz é simultaneamente juízo e misericórdia, condenação do pecado e salvação do pecador. O segredo avança. Deus escolheu salvar de um modo que humilha o homem e exalta Cristo. O que o mundo chama de loucura é, na verdade, a sabedoria perfeita de Deus. Em Romanos 3:28, Paulo formula uma das declarações mais decisivas de toda a teologia cristã. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. João Calvino trata esse versículo como uma conclusão lógica inevitável, não como uma opinião teológica, entre outras. Aqui, o segredo de Romanos 3 é declarado de forma direta. A justificação é pela fé somente. Calvino insiste que sola fide não é um slogan isolado, mas o resultado natural de todo o argumento anterior. Se todos são culpados, se a lei apenas condena, se as obras não justificam, se a justiça vem de Cristo e é imputada, então resta apenas um meio coerente de recebê-la, a fé e nada mais. Acrescentar qualquer obra a esse fundamento é, segundo Calvino, negar implicitamente a suficiência de Cristo. É crucial entender que fé somente não significa fé isolada. Calvino é enfático ao afirmar que a fé verdadeira nunca permanece sozinha, mas sempre produz obediência, arrependimento e santidade. Contudo, essas realidades são frutos, não causas da justificação. Romanos 3 mantém essa distinção com rigor absoluto para preservar a pureza do Evangelho.
Paulo usa o verbo concluímos para indicar que essa doutrina não nasce de especulação, mas de exegese cuidadosa da revelação divina. Calvino observa que rejeitar a justificação pela fé somente não é discordar de um reformador, mas contradizer o próprio apóstolo Paulo. A fé exclui as obras justamente porque as obras introduziriam mérito onde Deus decretou graça. Outro ponto enfatizado por Calvino é o caráter consolador dessa doutrina. Se a justificação dependesse, ainda que minimamente, da obediência humana, o crente jamais teria paz. Romanos 3 oferece certeza porque a fé se apoia em algo externo, completo e imutável, a justiça de Cristo. A consciência encontra descanso não olhando para dentro, mas olhando para Cristo. Assim, sola fide não diminui a santidade de Deus, nem promove negligência moral. Pelo contrário, ela estabelece o único fundamento no qual a verdadeira obediência pode florescer. A gratidão de quem já foi aceito, não o medo de quem tenta se tornar aceitável. Nesse ponto, o segredo de Romanos 3 atinge sua clareza máxima. Deus justifica o ímpio pela fé, sem qualquer contribuição das obras, para que a salvação seja inteiramente da graça e a glória pertença somente a Ele. Em Romanos 3:26, Paulo responde à objeção mais séria contra o Evangelho da Graça. Como Deus pode justificar o ímpio e ainda permanecer justo? João Calvino afirma que esse versículo é a espinha dorsal da coerência moral do cristianismo. Se Deus absolvesse o culpado sem base legítima, ele deixaria de ser justo. Romanos 3 mostra que isso não acontece. Paulo declara que Deus apresentou Cristo como propiciação para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Calvino explica que a cruz resolve uma tensão aparentemente insolúvel. A justiça de Deus exige punição do pecado. A misericórdia de Deus deseja salvar o pecador. Em Cristo, essas duas exigências se encontram perfeitamente. Para Calvino, o ponto central é que Deus não justifica o justo, mas o ímpio. Isso destrói qualquer teologia que exija reforma moral prévia como condição de aceitação. Deus não espera o homem melhorar para então aceitá-lo. Ele aceita o homem para então transformá-lo. Romanos 3 deixa claro que a justificação é um ato soberano de Deus, não uma resposta ao progresso humano. A justiça divina é preservada porque o pecado não foi ignorado. Ele foi punido plenamente em Cristo. Calvino insiste que a substituição penal não é uma teoria opcional, mas a única explicação bíblica possível para Romanos 3. Sem substituição, Deus seria indulgente. Com substituição, ele permanece justo. Esse ensino também protege o crente da culpa contínua. Se Deus já satisfez plenamente sua justiça em Cristo, não resta condenação para aqueles que estão nele. Calvino vê aqui o fundamento da paz com Deus e da segurança eterna. O tribunal já se pronunciou. O veredito não será revertido. Assim, Romanos 3 revela que o caráter de Deus não é dividido. Ele não escolhe entre justiça e misericórdia. Ele manifesta ambas ao máximo grau na cruz. O segredo final se aproxima. A salvação glorifica a Deus não apesar da justiça, mas por meio dela. Romanos 3 demonstra que na obra da salvação, justiça e misericórdia não competem entre si. Elas convergem perfeitamente. João Calvino destaca que o Evangelho não resolve a tensão entre esses atributos diminuindo um deles, mas exaltando ambos ao máximo. Deus não salva à custa da sua justiça, nem exerce justiça à custa da sua misericórdia. Calvino observa que, aos olhos humanos, justiça e misericórdia parecem incompatíveis. Ou Deus pune ou perdoa. Romanos 3 revela a solução divina. Deus pune para poder perdoar, não no pecador, mas no substituto.
A cruz é o ponto de encontro onde a justiça é plenamente satisfeita e a misericórdia é livremente concedida. Essa harmonia é essencial para preservar o caráter de Deus. Se Deus perdoasse sem satisfação, ele seria misericordioso, porém injusto. Se punisse sem redenção, seria justo, porém implacável. Em Cristo, Deus permanece inteiramente fiel a si mesmo. Calvino afirma que a glória do Evangelho está justamente nisso. Deus não se contradiz ao salvar. Romanos 3 também responde à acusação de que a graça incentiva o pecado. Calvino é enfático. Uma graça que custou sangue não banaliza o pecado. Pelo contrário, ela revela quão sério o pecado realmente é. A misericórdia divina não nasce da tolerância com o mal, mas do julgamento pleno do mal em Cristo. Essa harmonia redefine a confiança do crente. A segurança da salvação não repousa em sentimentos variáveis, mas na fidelidade de Deus ao seu próprio caráter. Deus não deixará de ser misericordioso com aqueles por quem sua justiça já foi satisfeita. Assim, Romanos 3 oferece não apenas perdão, mas paz sólida e objetiva. Portanto, o segredo continua a se revelar. A cruz não é um compromisso entre atributos divinos, mas a manifestação perfeita deles. Justiça e misericórdia não apenas coexistem, elas se glorificam mutuamente na redenção. Romanos 3 não destrói apenas o orgulho moral do pecador irreligioso. Ele arrasa o orgulho religioso. João Calvino observa que nada é mais resistente à graça do que a religião baseada em desempenho. Por isso, Paulo insiste que não há distinção. M. 3, 22, 23. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, inclusive e especialmente os religiosos. Calvino explica que o orgulho religioso é mais perigoso do que o pecado escancarado, porque se esconde sob aparência de piedade. Ele confia em conhecimento bíblico, tradição, ortodoxia, disciplina espiritual ou zelo externo. Romanos 3 expõe que nenhuma dessas coisas aproxima o homem de Deus no tribunal da justificação. Diante da justiça divina, ritos e credenciais espirituais não têm peso algum. Paulo já havia mostrado que os judeus possuíam a lei, mas não a cumpriam. Agora, ele mostra que possuir a verdade não é o mesmo que ser justo diante de Deus. Calvino enfatiza que Deus não se impressiona com títulos religiosos, ministérios, cargos ou reputações espirituais. O único critério aceito é a justiça perfeita, e essa justiça não está no homem, mas em Cristo. Esse ponto é profundamente confrontador porque revela que o maior inimigo da fé não é a ignorância, mas a autossuficiência espiritual. O religioso, o orgulhoso, não vê necessidade de um Salvador completo. Ele prefere um Cristo que complemente seus méritos. Romanos 3 elimina essa possibilidade. Cristo não coopera com o orgulho. Ele o crucifica. Calvino afirma que a ruína do orgulho religioso é uma obra da graça. Deus humilha para salvar. Ele derruba falsas seguranças para estabelecer a única segurança verdadeira. Enquanto o homem se gloria em sua religião, Cristo permanece distante. Quando toda jactância cai por terra, Cristo se torna precioso. Assim, Romanos 3 revela que o Evangelho não vem para melhorar a religião humana, mas para substituí-la. A fé que justifica nasce no momento em que o religioso abandona sua confiança em si mesmo e se lança inteiramente na justiça de outro. O segredo aqui é claro e ofensivo ao ego. Ninguém é aceito por Deus por ser religioso, só é aceito por estar em Cristo. Romanos 3 não apenas explica como o pecador é justificado, ele estabelece sobre o que a segurança do crente repousa. Para João Calvino, a consequência inevitável da justificação pela fé é a segurança eterna, porque o fundamento da salvação não está no homem, mas na obra completa de Cristo. Calvino afirma que, se a justiça que nos justifica é alheia e imputada,
então ela é tão firme quanto o próprio Cristo. A segurança do crente não depende da constância da sua obediência, da estabilidade dos seus sentimentos ou da perfeição da sua fé, mas da perfeição da justiça de Cristo. Romanos 3 deixa claro que aquilo que nos torna aceitáveis diante de Deus não varia, porque não é nosso. Paulo ensina que os crentes são justificados gratuitamente por sua graça. M. 3:24. Calvino observa que aquilo que é concedido gratuitamente não pode ser retirado por falhas humanas, pois nunca foi concedido com base nelas. Se Deus declarou justo o pecador com base na obra de Cristo, revogar esse veredito significaria negar a suficiência da cruz, algo impensável. Essa segurança não conduz à negligência moral. Calvino é explícito. A certeza da aceitação diante de Deus liberta o crente do medo servil, não do temor reverente. O crente obedece não para manter sua justificação, mas porque já foi justificado. Romanos 3 estabelece um tipo de segurança que gera gratidão, não presunção. Outro ponto central é o caráter forense da justificação. Se Deus, como juiz, já pronunciou o veredito justo, não há apelação possível contra os eleitos. Calvino vê aqui o embrião da afirmação posterior de Paulo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Em 1833. O tribunal já se pronunciou. O caso está encerrado. Assim, Romanos 3 oferece ao crente algo que nenhuma religião baseada em obras pode oferecer: paz objetiva com Deus. Não uma paz psicológica frágil, mas uma paz fundamentada em um ato histórico e definitivo: a obra redentora de Cristo. O segredo se torna pastoralmente poderoso aqui. Quem confia em Cristo não vive sob constante ameaça espiritual. Sua segurança não está em si mesmo, mas na fidelidade de Deus à obra do seu Filho. Romanos 3 revela que a salvação não tem o homem como centro, mas a glória de Deus como seu fim último. João Calvino insiste que esse é o ponto mais negligenciado e o mais decisivo da doutrina da justificação. Deus salva para exibir quem ele é, não para exaltar quem o homem se torna. Paulo afirma que todos carecem da glória de Deus. Em 3:23, Calvino explica que o pecado não é apenas desobediência moral, mas queda da vocação principal do homem, que é glorificar a Deus. A justificação, portanto, não é apenas o perdão da culpa, mas a restauração da ordem correta. Deus novamente no centro, o homem novamente dependente. Quando Deus justifica o ímpio pela fé, ele elimina qualquer possibilidade de vanglória humana. 3:27. Calvino destaca que essa exclusão da glória humana não é um efeito colateral, mas uma intenção divina explícita. Deus escolheu salvar de um modo que tornasse impossível ao homem dividir a glória com ele. A cruz, então, torna-se o palco máximo da glória divina. Nela, a santidade, a justiça, a misericórdia, a fidelidade e o amor de Deus são revelados simultaneamente. Calvino afirma que, se a salvação dependesse em qualquer grau do mérito humano, a glória de Deus seria diminuída. Romanos 3 protege a glória divina ao atribuir toda a obra redentora exclusivamente a Deus. Esse foco redefine a experiência cristã. O crente não vive mais para construir sua própria espiritualidade, mas para refletir a graça recebida. A obediência deixa de ser uma tentativa de autopromoção espiritual e se torna resposta adoradora. A fé verdadeira, segundo Calvino, sempre termina em doxologia. Assim, o segredo que Romanos 3 revela se aproxima de sua culminação. Deus salva pecadores para mostrar a grandeza do seu nome. A justificação não começa no homem, não depende do homem e não termina no homem. Ela começa em Deus, é realizada por Deus e retorna para a glória de Deus. Romanos 3 conduz o leitor a um veredito inevitável.
A salvação é exclusivamente obra de Deus em Cristo, aplicada pela graça e recebida somente pela fé. João Calvino vê este capítulo como um tribunal divino que encerra todas as defesas humanas e pronuncia uma sentença definitiva sobre a condição do homem e a suficiência de Cristo. Paulo afirma que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. 3:28. Para Calvino, essa conclusão não é um detalhe doutrinário, mas o coração pulsante do Evangelho. Aqui caem todas as tentativas de cooperação humana, todos os sistemas religiosos baseados em mérito e toda esperança de autossalvação. Calvino insiste que a fé não é uma obra disfarçada nem um mérito menor. Ela é a mão vazia que recebe a justiça de Cristo. Romanos 3 deixa claro que até mesmo a fé não tem valor em si mesma. Seu valor está no objeto ao qual se apega. Não somos justificados por crermos bem, mas por crermos em Cristo. O capítulo termina deixando o leitor sem alternativas intermediárias. Ou o homem confia inteiramente em si mesmo e permanece condenado, ou confia inteiramente em Cristo e é justificado. Não há síntese possível entre graça e mérito. Calvino afirma que qualquer mistura, por menor que pareça, corrói o Evangelho desde a raiz. Esse veredito também define o tom da vida cristã. Quem foi justificado somente pela graça vive em humildade permanente, dependência contínua e gratidão profunda. A segurança do crente não está na constância da sua fé, mas na fidelidade de Cristo, que é o autor e consumador da salvação. Romanos 3, portanto, encerra o caso. O homem está moralmente falido, a lei é incapaz de salvar, e Cristo é suficiente em tudo. O segredo revelado não é uma técnica espiritual, mas uma pessoa. Diante disso, resta apenas uma resposta adequada. Fé que descansa, adoração que glorifica e uma vida rendida à graça soberana de Deus. Se Romanos 3 revelou algo a você hoje, é isto. Não existe evangelho confortável, existe evangelho verdadeiro. Um evangelho que confronta o orgulho, derruba falsas seguranças e aponta para um único lugar onde há esperança. Cristo e somente Cristo. Se essa mensagem fez sentido para você, não ignore o chamado. Inscreva-se agora no canal Verdade Sem Filtro. Aqui não existe fé diluída, não existe teologia adaptada ao gosto do mundo. Existe escritura aberta, verdade exposta e o evangelho pregado sem concessões. Deixe o like, não como apoio ao canal, mas como sinal público de que a verdade ainda importa. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque os próximos temas vão ainda mais fundo nas doutrinas que muitos evitam, mas que a Bíblia nunca escondeu. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir o que Romanos 3 deixa claro. Ninguém é salvo por mérito, todos dependem da graça. Aqui, a fé não é entretenimento, é confronto, é arrependimento, é Cristo no centro. Nos vemos no próximo vídeo. Que a verdade governe sua fé.